Caras amigas, amigos, bem-aventurados, beatos, beatas, felizes. Já meditamos tantas vezes sobre as bem-aventuranças e temos a impressão de sabermos, de já sabermos, de compreendermos a palavra. Não é assim? Talvez a mensagem ouvida não nos desperte, acorde, atraia, desinstale. E assim, deixarmos que ela, a palavra, nos sinalize novos caminhos, nos traga ânimo novo, alegria genuína de experimentarmos a graça da pertença ao reino dos céus. Os bem-aventurados, os felizes, os beatos, das beatas. Felizes, beatos, bem-aventurados. A quem Nosso Senhor está se dirigindo? A quem Nosso Senhor fala? Diz o texto do Evangelho: às multidões, a todos os homens e mulheres de boa vontade, indistintamente. E os discípulos, diz o evangelista, se aproximaram. Por que se aproximaram? Podemos imaginar, para colar o ouvido naquilo que o Mestre tinha a dizer, para ouvir com maior atenção, com maior acuidade, para não perderem nada daquilo que o Senhor tem a lhes dizer no alto da montanha. E a pergunta que fica é: o que o Senhor tem a lhes dizer? O que o Senhor tem a nos dizer? E aí o texto é claro, que beatos, felizes, bem-aventurados são os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça, os injuriados e perseguidos que sofrem mentiras e maledicências por causa do Senhor, por causa do Evangelho. Não é estranho esse caminho de beatitude, de bem-aventurança, de felicidade? Contradiz o senso comum, o modo comum de pensar. Estranho. Qual o fruto? Qual a repercussão, o prêmio por esse modo de ser, de viver? Qual a recompensa? E Jesus o diz: participarão do reino dos céus, serão consolados, possuirão a terra, serão saciados, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhas e filhos de Deus, receberão a recompensa. É quase como se faltasse palavras para dizer da recompensa. Estranhas essas indicações, muito estranhas. No entanto, quantas mulheres, quantos homens passaram por entre nós e passam por entre nós, empenhados em fazer bem o bem, a exemplo de Nosso Senhor, que passou por entre nós, que passa por entre nós, fazendo bem, e que faz e fazia bem todas as coisas. Quantos? Quantos se empenharam, se empenham para transformar em experiência de vida cotidiana, o que Nosso Senhor proclamou naquele dia no alto da montanha
e os discípulos com o ouvido colado, por assim dizer, nos lábios do Mestre, para não perder nenhuma indicação. É uma multidão, também diz a leitura que nós ouvimos, a primeira, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, beatos, felizes, bem-aventurados, porque querem ouvir, se dispõem a ouvir. Uma miríade de mulheres e de homens conhecidos e menos conhecidos também, alguns talvez até ignorados, desconhecidos, mas também mestres de fé, testemunhas de caridade e esperança. Oh, quantos! Presenças discretas, talvez, da porta ao lado, para usar a expressão do Papa Francisco, participantes da história da humanidade, empenhados em testemunhar, prestar serviço, promover a comunhão, celebrar a divina liturgia, anunciar a fé. Quantos? Pessoas determinadas a cuidar da vida, a promover, a fazer compreendida e respeitada a vida, para que jamais seja considerada ou assumida de forma medíocre, superficial, indecisa. Quantos, quantas? Bem-aventurados, felizes, beatos. Beata Bárbara, mulher habilidosa, atenta, determinada, perspicaz, acolhedora das necessidades também sociais de seu tempo. Aquela mulher soube corresponder com generosidade àquilo que pareceu ser um sinal divino. E por meio da atenção aos sinais dos tempos, do ouvido colado no chão da história e da vida humana, por meio também da oração e do diálogo, essa mulher fez um caminho de discernimento que a trouxe até as nossas terras. E aqui chegou, sem nada, sem dinheiro, sem conhecer a língua, sem conhecidos, sem referências outras. Agora ela trouxe uma coisa: a fé, a coragem, a esperança e o desejo sincero de poder fazer algo em favor de quem necessitasse. Não foi assim? E fez muito. E no fazer tanto, não faltaram incompreensões ou calúnias, não faltaram contradições. E se por um lado a fragilidade física estava presente, por outro, esta mesma fragilidade era suprida por um vigor interior próprio de quem ou de alguém que se sabia discípula, que se sabia filha de alguém que sabia melhor em quem havia colocado a própria esperança, alguém que sabia onde tinha os olhos e o coração e o ouvido. Felizes, bem-aventurados, beatas. As bem-aventuranças que a liturgia nos propõe para o dia de hoje são para todos nós, mulheres e homens de boa vontade, indicações seguras para uma vida feliz, para uma vida beata, para uma vida bem-aventurada.
Sim, os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça, os injuriados e perseguidos que sofrem mentiras e maledicências por causa do Senhor. Que indicações! Que indicações! Para as discípulas, para os discípulos do crucificado ressuscitado, essas indicações, eu diria, são parâmetros, são balizas de comportamento. Para as filhas de Bárbara, mais regra de vida. As bem-aventuranças expressam a situação dos fiéis no mundo, a nossa situação, mas também o nosso desafio. Elas são consolo e promessa, experiência de vida concreta em todos os tempos dos discípulos e discípulas do crucificado ressuscitado. Então hoje aqui, como família de Bárbara, como amigos, amigas, devotos, fazendo memória da feliz, da bem-aventurada, da beata Bárbara, todos nós somos convidados, creio eu, a avaliar como nos situamos no mundo e diante do mundo. Acolhemos a palavra, somos capazes também nós de subir a montanha e colar o ouvido para aquilo que o Mestre tem a nos dizer. E a palavra, o Mestre, formata o nosso ser, o nosso viver, o nosso agir. Deus nos conceda a graça de sermos conduzidas pelo caminho das bem-aventuranças, das beatitudes, da felicidade. Não nos falte forças e determinação para também subir a montanha e nos colocar em atitude de escuta do Mestre. E escutando o Mestre, nos conformar ao amor de nossas almas, razão de nossas buscas, paixão do nosso coração, Jesus.